Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise do GE, falando sobre o jogo ainda Flamengo e Fluminense. Então, sente no sofá ou na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no divã. Bom, senhoras e senhores, você sabe também de todos esses quadros da análise do GE, que eu sempre falo sobre alguma coisa importante, sobre a leitura e análise do que está sendo dito. Então, vamos nessa. Vamos falar sobre isso. Análise. Tá certinho? Tá certinho. Diniz ajusta o Fluminense durante o Fla-Flu e segundo tempo anima. É importante falar justamente sobre isso, né? É que realmente no primeiro tempo já tinha um ajuste legal que aconteceu, mas no segundo tempo esse ajuste deu um outro ajuste deu certo, que foi uma substituição, que foi a troca do Lima do Lima, que foi a troca foi do Lima? Não, foi do Ganso pelo Lelê. Exatamente isso. Então vamos lá, vamos ver o que ele tá falando aqui. Na história do Ganso não, do Martinelli pelo Lelê. O time começa muito mal o jogo, que foi aqueles 20 minutos que eu falei na live. Toma diversos sustos, mas o técnico ajeita a equipe, principalmente com a entrada de Lelê, e tem segundo tempo interessante, mesmo sem a vitória. É importante falar sobre isso. Ele fala sobre os 20 minutos iniciais, né, tomando diversos sustos, mas ajeita a equipe com a entrada de Lelê no segundo tempo. Mas foi só no segundo tempo, mas ele ajusta também a equipe antes do segundo tempo. Não sei se for a full da temporada, ainda vai ter mais 3, tu vai ver. O empate entre Fluminense e Flamengo em 0-0 não foi o mais justo dos resultados. Não foi mais justo? Acho que foi. A partida tensa e movimentada que houve no Maracanã poderia até terminar em empate, mas merecia algo mais legal do que falta de gols. Isso não tem nada a ver com discordar do árbitro de vídeo, que consertou 3 erros das arbitragens. Vamos por parte aqui. Foi justo sim. Na minha concepção, foi justo sim. Se era pra realmente dar alguma vitória, era pro Fluminense, mas é aquilo que eu sempre falo, né, sobre a balança. Na minha concepção, para realmente ser justo pra vitória de um time, tem que, sei lá, colocar 3 pontos em um lado e perder 3 do outro. Aí tudo bem, mas pô, se eu ficar entre 1 e 2, como ficou o tempo inteiro, de ambos os lados, foi justo o empate. Sobre a questão de discordar do árbitro de vídeo, que consultou 3 de arbitragem, eu já comentei diversas vezes, eu não vou comentar mais aqui. Em um clássico com tempo para cada lado, não, o Fluminense foi consertou depois dos 20 minutos. O Flu poderia até mesmo sair com a vitória. É isso que eu falei. Na minha concepção, se fosse para colocar aqui, eu colocaria o Fluminense saindo com a vitória, não o Flamengo. Isso porque o time tricolor foi mais superior e agressivo na etapa que controlou o jogo, o segundo tempo. Depois do primeiro tempo repleto de sustos de coraçõezinho da boca com a troca de passes no campo de defesa, Fernando Diniz ajustou o time. Dentro do próprio primeiro tempo. Eu não sei porque ele não fala sobre isso, mas tudo bem. A entrada de Lelê ajudou a equipe tricolor a ter apenas no segundo tempo mais finalizações do que o time adversário durante todo o jogo. 12-8. O gol não saiu, mas foram 45 minutos mais acréscimos que anima o torcedor por lembrar daquele Fluminense 2 meses atrás. Ainda não lembro. Aquele Fluminense lá de trás, os torcedores entrariam em campo tranquilos e sairiam com uma vitória. Então eu não lembro. O que lembra, o que dá uma mera lembrança, mas lembrar, não.
Não lembro. Desculpe, não lembro. Não chega nem perto. Primeiro tempo de sufoco. Como o futebol não é apenas o placar e nem a impressão final, temos que destacar o primeiro tempo do Fluminense. Não foi bom. Eu acho que foi bom, tá? Não foi. Fernandes defendeu seus comandados e disse que era uma partida que estava sendo estudada. Tudo bem, é a postura que se espera de um técnico, realmente. Mas aqui, mancados do Chico Anabara, a impressão que dava era de qualquer momento o Flu iria perder a bola de campo no campo de defesa e conceder uma grande chance para o rival. Sim, isso daí é verdade. Mas é apenas em 20 minutos. Eu estou sempre ressaltando isso porque ele não fala sobre os 20 minutos. Talvez ele não vai falar em momento nenhum. Mas foram apenas 20 minutos e depois desses 20 minutos o Fluminense começou a deslanchar. Seja por sorte ou por qualidade na saída de bola, apesar dos sustos, o gol adversário não aconteceu e vida que segue. Outros sustos semelhantes aconteceram ao longo do ano e a equipe tricolor conseguiu superá-los também. Tá, está dando uma continuidade da frase de cima. Antes de a gente continuar falando sobre o jogo, se inscreve no canal, faça o triplo Z que é curte, comente, compartilhe, rede social de criação desse vídeo, virtudes de 10, 12 e 20 horas, pix na tela e... Eita. YouTube Live, tá? YouTube Live todos os dias às 21 horas, de segunda a sexta. Eu sempre aviso quando vai ter e o tema, tá bom? Então, voltamos pro vídeo. E assim foi no Maracanã. Depois do domínio do Flamengo nos primeiros 30 minutos, o Fluminense melhorou no jogo. Não chegou a ser superior, mas equilibrou um pouco mais as ações. Aí, ó. Não foi 30 minutos, foi 20. Por vezes conseguia quebrar as linhas de marcação que eu pressionava no campo defensivo. Mas quando passava no primeiro bote adversário, faltava velocidade e verticalidade para atacar os espaços gerados na defesa rubro-negra. Olha só o que eu fico falando. Olha só o que eu fico falando, que eu falei na live inteira do Fla-Flu. Que bom. A ausência de Keno, desfalque por causa do terceiro cartão amarelo, assim como o Cano será na próxima rodada, ou de alguém com características parecidas com o que ele faz falta ao Fluminense, principalmente nesse momento que precisava de mais agressividade. Porque o Keno é um velocista, tá? Eles não tem esse velocista. Quem poderia ter feito isso? Ione Gonzalez. Fez isso? Não. Empatou o jogo. Flu foi um intervalo com 3 finalizações, sendo a melhor uma chance de Cano de cabeça após o cruzamento de Ganso. O argentino errou o tempo da bola e mandou à esquerda de Matheus Cunha. Lelê entra e o time melhora. Assim como nos jogos anteriores em que entrou, Lelê deu novamente ao Fluminense a possibilidade de bola longa e de ligação direta. Não deveria ser, mas é muito por conta da velocidade também de Lelê, que também é um tanquezinho nato, mas é um tanque que sabe jogar como centroavante, não como segundo atacante. E diversas vezes estão colocando o Lelê em maus lençóis. Na entrevista, o atacante também foi importante para ajudar também na velocidade. Olha só como que eu falo. Como em um lance por volta de 10 minutos. Que arcou quase sozinho da intermediária e chutou cruzado, mas sem sucesso. Cara, esse lance era o lance perfeito para o Lelê mostrar aquele Lelê lá do Volta Redonda, que diversas vezes fazia isso e fazia gol. Ele fez isso e não fez o gol. Isso é sacanagem. Isso daí eu falei assim, cara, o Lelê, pelo amor de Deus, que é isso? Foi justamente após a entrada do camisa 99 que o time mudou, que o time do Flu melhorou bastante e dominou na etapa final. Na entrevista coletiva depois do jogo, o Fernando Diniz disse que a melhora se deu pela variação das formas de ataque do seu time, que tornava o jogo mais imprevisível para a defesa do Flamengo. Porque, na história, até mesmo com o Keno faz isso. Só que, nesse caso, o time tem 3 atacantes. Em nenhum momento o time ficou com 3 atacantes. Porque quando ele entra, o Arias ele tem que se tornar o 4º homem de meio de campo. Entendeu? É disso que eu tô falando. A gente variou muito o jogo, só não dá não só de sair de uma maneira para outra. A gente usou a maneira de sempre. Jogou de forma intermediária, também de uma maneira mais direta. Então acredito que no segundo tempo o Fluminense fez um jogo com domínio técnico e tático bastante interessante. Ué, você não falou que era o cara que somente fazia o plano A?
É meio estranho, né? Quando você fala uma coisa e escuta e faz outra. E aí depois você fala que também faz a outra. É muito estranho isso. Mas tudo bem. Até mesmo o técnico do Flamengo reconheceu que as coisas estavam diferentes depois da volta do intervalo. Também em entrevista coletiva, o São Paulo afirmou que a entrada de Lelê surpreendeu o sistema defensivo rubro-negro. Penso que quando o Diniz trocou usando mais os lados, quando o jogo mudou, o Fluminense costuma usar o mesmo lado, de maneira vertical. Poucas vezes eles trocam de lados. Com isso a gente não entrava, não pressionava e eles invertiam o lado do segundo tempo. Eliminava o lado de campo e isso nos surpreendeu, ajustamos, mas complicou um pouco. Quando eles trocaram o Lelê para colocar nas pontas, ele incomodou a gente. Tivemos que mudar a estrutura porque estávamos muito expostos. Tivemos que corrigir essas decisões porque o time estava complicado. Sabe o que ele fez? Ele trocou 2 jogadores. E aí o time começou a se ajustar normalmente. Quantas vezes eu falo que alguns jogos são para vencer. E quando o jogo é para vencer, você tem que trocar na hora certa. E ele não, ele entendeu que o jogo era para empatar. Então ele trocou na hora certa e empatou. É disso que eu sempre reclamo do Diniz. E é disso que o São Paulo fez. E mostrou com todas as linhas aqui. Os seus demais apaixonados por o resultado certamente ficaram revoltados com 0-0 no placar deste domingo. Mas aqueles que gostam de um futebol bem jogado e que o Fluminense apresentou por diversas vezes ao longo da temporada, que não chega nem perto do que apresentou, né? Porque não chega, puderam perceber que o segundo tempo foi animador e pode mostrar como a equipe pode se comportar daqui para frente. Não mostrou. Principalmente com as peças que Diniz passa a ter como o uruguaio Léo Fernandes, que estreou bem no Maracanã. Sim. E aí ele fala sobre a situação do jogo. Dois correções sobre o texto todo dele. Todo da redação, né? Foi a redação do GE que fez isso. Foi a redação do GE. 2 considerações. Primeira, não foi 30 minutos e sim 20. Eu até mesmo vi no placar no momento que mudou tudo. Nota número 1. E nota número 2. O Diniz ainda está sendo covarde. Enquanto ele parar de ser covarde e começar a jogar da maneira que a gente sempre amou jogar, ele sempre vai fazer a mesma coisa. E o time nunca vai pra frente. Tá bom? Ou ele tira essa covardia, ou ele começa a ter coragem e realmente coloca o time como deveria acontecer, ou você sabe o resultado. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tempo para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais de inscrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saudações tricolores.